olhar severo do outro lado da mesa, como se não quisesse que ele falasse sobre o perigo que isso representa. Isso porque sua mãe, Vanessa, está sentada à mesa com eles e começa a se preocupar com a partida de Ian. Ian garante a ela que não é tão perigoso assim, que é apenas uma missão temporária e que ele voltará em alguns meses. As preocupações de Vanessa são de certa forma dissipadas. No entanto, ela ainda está chateada com a partida do filho na próxima semana. A grande mansão vai se sentir tão vazia sem ele. Ian continua a confortar sua mãe, dizendo que fará o possível para terminar rapidamente e voltar. Douglas fala novamente, chamando nosso protagonista de Boss. O irmão ainda o chama de Boss depois de todos esses anos. Ele diz a Ian para passar no laboratório antes de ir embora, pois ele fez alguns itens úteis que podem ser úteis durante a batalha. O pai de Douglas, Letio, também está à mesa. Ele diz ao filho que, agora que ele cresceu, deve parar de chamar Ian de chefe. Douglas não vê problema nisso, mas olhando ao redor, vê que todos os outros acham estranho. Ele decide inventar outro apelido e pergunta a todos da mesa se deve chamá-lo de irmão. Os rostos de todos ficaram estupefatos. Ele deixou de chamá-lo de chefe para chamá-lo de irmão. Douglas se duplica, chamando o irmão Ian com um sorriso no rosto. Ian não consegue acreditar que esse cara é realmente o famoso alquimista que criou o veneno que o matou em sua vida anterior. Vanessa se junta à brincadeira, dizendo que Ian é muito sortudo por ter um irmãozinho fofo como Douglas. E agora ela também tem outro filho. Letio fica confuso com essa declaração, pois para Douglas ser seu filho, isso significa que os dois estão em um relacionamento. Toda essa situação é uma loucura. Letio dá um tapa no filho na mesa de jantar, dizendo que ele deveria se dirigir a Ian corretamente, como uma pessoa normal. Os dois começam uma pequena discussão e se empurram de brincadeira. Vanessa olha e dá risada da cena. Ian fica feliz em ver sua mãe tão feliz e não consegue deixar de sorrir ao ver isso. Ele olha ao redor da mesa para todos, percebendo que tem uma bela família aqui, e todos parecem estar se divertindo, o que é muito diferente de sua vida anterior, em que os pais acabaram mortos e Douglas acabou amargurado. É um momento saudável. Ian termina a discussão dizendo a Douglas que ele pode chamá-lo de qualquer outra coisa, menos de irmão. A semana seguinte passa muito rápido e já está quase na hora de Ian ir embora. Ele está conversando com Letio, que pergunta quando ele vai embora. Ian diz que primeiro precisa passar pela Torre de Marfim e se despedir do mestre da torre, depois seguirá para Pyrrhic State. Ele começa a explicar a Letio como operar os sistemas de segurança da mansão. No entanto, Letio apenas ri e diz que ele já explicou ontem, então não há necessidade. Não há necessidade de nosso protagonista se preocupar e Letio protegerá a mansão e Vanessa com sua vida caso algo aconteça. Douglas corre para os dois gritando irmão. Quando eles olham para ele com expressões severas, ele rapidamente volta a usar o apelido de Boss. Douglas entrega a Ian uma poção vermelha conhecida como Arp Elixir. É um dos que seu pai faz, mas esse Douglas fez sozinho. Ele se inclina para sussurrar no ouvido de Ian que esse é provavelmente muito melhor do que qualquer outro que seu pai faz. Ian agradece o presente e olha para ele, achando difícil acreditar no quanto ele cresceu. Faltam 3 anos para que Douglas se forme na Academia Imperial de Alquimia, mas ele já tem garantida a posição de alquimista imperial por meio de seu próprio talento. Ian segura o elixir em sua mão, confiante de que, se Douglas o criou, ele deve ter ótimos efeitos. Logo antes de sair, sua mãe sai correndo com uma caixa grande cheia de comida. Ela a entrega ao filho para que ele coma. Ela fez muita coisa. Na primeira seção estão os alimentos que ele precisa comer hoje, e o restante são alimentos secos que podem ser armazenados por muito tempo. Ela até fez sua torta de feijão favorita, que ele tanto gosta. Realmente não há nada melhor do que a comida de sua mãe. Vanessa se inclina para dar um abraço de despedida no filho, dizendo-lhe para se certificar de que ele fique em segurança e que faça 3 refeições por dia. Ian está feliz e grato por ainda ter sua mãe por perto. Ela morreu de doença em sua vida anterior, mas nesta ele conseguiu mantê-la viva. Depois de se abraçarem, ele diz a ela que não se preocupe com ele e que ele voltará antes que ela perceba. Ele entra na carruagem e ela começa a se dirigir para Pyrrhic State. Todos ficam de pé e observam enquanto nosso protagonista parte para os próximos meses. Ian olha para eles, esperando que todos fiquem bem enquanto ele estiver fora, especialmente sua mãe, com quem ele se preocupa muito. Ele confia que ela estará segura aqui, mesmo que ele não esteja por perto. A mansão é protegida pela família real em uma cidade com alta segurança. Ian também tem uma segurança instalada em sua mansão que só pode ser ativada por sua mãe,
Letio ou Douglas. Ela é conhecida como Mana Trap. Esse nível de segurança será capaz de eliminar a maioria das ameaças. Já se passaram 25 anos desde a última vez que nosso protagonista esteve na Pyrrhic State em sua vida anterior, mas aqui ele embarca em uma jornada para retornar novamente. Vemos penhascos rochosos e uma batalha acontecendo lá embaixo. Torres de vigia de madeira estão espalhadas pelo campo de batalha. Há goblins verdes e orcs que estão avançando e estão sendo contidos por cavaleiros. Um deles, em particular, tem cabelos vermelhos e uma cicatriz na bochecha. Ele ordena que seus homens lhe tragam as cabeças dos inimigos. Eles não devem nem pensar em morrer antes de serem bem-sucedidos. Os cavaleiros fazem o que ele diz, correndo para frente com suas espadas na mão, prontos para matar alguns monstros. Mas são muitos e alguém chega em um cavalo, informando ao chefe vermelho que a retaguarda foi atacada por orcs que escalaram a montanha. Essa não é uma boa notícia e o cabeça vermelha sabe disso. Esses orcs deveriam estar na linha de frente, mas de alguma forma conseguiram chegar à retaguarda. Ele começa a dar ordens a seus homens. As seções 2 e 3 devem ficar aqui com os magos para proteger o portão da frente. A seção 1 deve segui-lo até a retaguarda. Ele sobe em seu cavalo e faz um gesto para frente com sua espada. É hora de matar alguns orcs. Os cavalos saem a galope. Seus cascos batem no chão como um coração batendo. Os orcs não são criaturas inteligentes, mas se movimentam de forma sistemática. Cavaleiros experientes seriam capazes de derrotar os orcs, mas eles podem ser muito ameaçadores na retaguarda, que é totalmente composta por voluntários inexperientes. O ruivo avança o mais rápido que pode com seus homens, na esperança de alcançar a retaguarda a tempo antes que ela caia nas mãos dos vilões orcs. Vai ser difícil e eles provavelmente já perderam inúmeros homens para os monstros. De repente, começa a cair neve do céu, o que é um choque para todos no campo de batalha. Não há como nevar no leste. No entanto, seus olhos não os enganam, e a cena é fria. Com a geada embaçando sua visão, eles continuam andando. Ao chegarem à retaguarda, eles veem enormes fragmentos de gelo saindo do chão e ultrapassando até mesmo a linha das árvores. Os soldados dão uma olhada mais de perto nessa cena. Cada um dos pingentes de gelo é o lar de seu próprio orc, congelado em suas sepulturas permanentes. O ruivo só consegue ficar sentado em cima de seu cavalo com a boca aberta. Como é possível que algo assim tenha acontecido? No pico mais alto, há uma silhueta sombria, de pé e olhando para eles. Em um instante, a figura desaparece, saltando do pico e atingindo o chão. Ela avança lentamente, passando por cima de todos os orcs e goblins caídos que estão espalhados. É compreensível que os soldados fiquem petrificados com a visão dessa pessoa. Eles levantam suas armas afiadas e as lançam em sua direção, exigindo que ele se revele. É claro que é o nosso protagonista. Nenhuma outra pessoa possui um poder como esse. Ele tira o capuz e se apresenta. Ele é Ian Page, um mágico de alto escalão enviado da Torre de Marfim. Os nervos do ruivo se acalmaram. Por um segundo, ele pensou que teria de lutar contra essa pessoa poderosa. Ele ri. Ele nunca esperou que nosso protagonista fosse tão jovem. Ele ouviu tudo sobre suas realizações, especialmente quando eliminou a Brigada Goblin para salvar o Senhor na parte 1. Estendendo a mão, ele se sente realmente honrado por finalmente conhecer Ian. O sentimento é mútuo. Ian também se sente honrado em conhecer o Ruivo, o maior guerreiro do leste, cujo nome é Lord Kalel. Culion sabe que a jornada até aqui deve ter sido difícil. No entanto, ele pergunta se Ian pode dispensar alguns momentos. Há muita coisa que eles precisam discutir. Eles voltam para a base. Grandes muros de pedra e várias torres de vigia oferecem proteção contra qualquer ameaça em potencial. Nunca se esperou um número tão grande de orcs e isso sobrecarregou os soldados. Culion esperava algo parecido com isso, mas não nessa magnitude. Os orcs parecem realmente empenhados em vencer atualmente. Algo deve estar acontecendo nas grandes planícies. Caso contrário, isso não teria acontecido. Kellyon explica que solicitou especificamente duas coisas à família imperial e à Torre de Marfim para ajudá-los em sua batalha. O primeiro era um suprimento de tropas e equipamentos necessários para lutar. O segundo foi o envio de um mago de alto escalão, alguém que fosse capaz de resolver a situação atual, que é o Ian. Sua capacidade de obliterar os orcs com uma parede de gelo foi impressionante. Ele também bloqueou o cânion, então todos devem estar seguros por um tempo. Mas essa é apenas uma solução temporária. Logo os monstros das grandes planícies voltarão e a guerra continuará. Como eles estão lutando aqui há alguns anos, Karen explica que as tropas estão todas exaustas e as rações estão acabando. Se eles recebessem suprimentos e reforços, poderiam continuar lutando. Infelizmente,
Parece que o Império ainda está considerando o pedido deles para isso. De qualquer forma, a segunda solicitação foi atendida e um mago de alto nível chegou. Kellion quer que os dois trabalhem juntos e criem alguns planos viáveis para a próxima luta. Ian entende que a muralha de gelo os protegerá por mais 10 dias, desde que se mantenham atentos aos monstros que se aproximam pelos caminhos das montanhas. Eles devem estar seguros por enquanto. Ele se voluntaria para ir sozinho às grandes planícies nos próximos 10 dias, com o objetivo de encontrar a causa dessa situação e, se possível, uma maneira de resolvê-la. Kellion fica feliz em saber que ele está tão confiante. No entanto, eles têm enviado várias tropas para as grandes planícies nos últimos meses e não conseguiram encontrar uma causa. A única coisa que descobriram é que há vários tipos de monstros por aí que compartilham o mesmo objetivo. Em vez de atacarem uns aos outros, eles se uniram e suas presas nuas são usadas apenas contra humanos. Não é apenas o Império Green River que está sendo atacado. Esses monstros estão invadindo simultaneamente o Império Coldwood, no norte, e o Principado de R.O., no oeste. Os caminhos que levam às outras regiões são estreitos, portanto não serão tão afetados pelos monstros. No entanto, há um caminho enorme conhecido como Grand Snake Canyon, e os monstros desse cânion estão concentrando seus ataques no estado de Perica. O mais estranho é que os monstros não estão atacando o sul das grandes planícies, onde vivem as tribos nativas. É como se o sul tivesse algo que estivesse impedindo os monstros de se aproximarem deles. Há suspeitas de que o sul seja responsável pelo que está fazendo com que os monstros ajam de forma estranha nas grandes planícies. No entanto, nenhum soldado pôde ir até lá para investigar, pois há monstros bloqueando o cânion. Ian esfrega o queixo diante de todas essas informações. Tudo isso é novo para ele. Em sua vida anterior, não houve nenhuma mudança inesperada nas grandes planícies. Os ataques de monstros que vinham das grandes planícies eram bastante comuns, mas nunca chegavam a esse ponto. Pelo que parece que a melhor coisa a fazer seria visitar primeiro as tribos nativas do sul. Felian concorda. Há um rei xamã lá que pode saber algo sobre as mudanças inesperadas que estão acontecendo. O plano está pronto e o cavaleiro olha para o castelo depois de um longo dia. Ian olha fixamente para ela, pensando nas grandes planícies e em como elas eram em sua vida anterior. Ainda deve haver um item no qual ele está interessado: o cajado das grandes planícies. Esse artefato foi dado ao rei xamã que lidera os nativos. Ian gostou muito desse cajado, pois cajados feitos de madeira de bétula são muito raros. Em sua vida anterior, quando os monstros das planícies ficaram fora de controle, o Império do Rio Verde, o Império Coldwood e o Principado de Ru uniram forças para subjugar os monstros das grandes planícies. A maioria dos monstros foi exterminada e os ricos recursos das grandes planícies foram compartilhados entre os três. E nesse processo, o rei xamã desapareceu e seus nativos se tornaram servos. Toda essa loucura que está acontecendo agora nunca aconteceu. Parece que, desde que Ian voltou ao passado, estão ocorrendo diferenças na linha do tempo. As mudanças inesperadas nas grandes planícies são uma dessas coisas. Ian teme que isso possa ter algo a ver com ele. No dia seguinte, ele se prepara para partir. Em 10 dias, o gelo derreterá e ele pretende encontrar a causa e a solução para essa situação até lá. Se ele não estiver de volta em 10 dias, isso provavelmente significará que algo deu errado. No entanto, o Lord Cullion está confiante de que ele voltará e deseja que ele tenha boa sorte. As planícies são secas e desoladas, e os sons do vento são os únicos amigos que fazem companhia ao nosso protagonista. Ele olha para a distância, pensando que aqui está estranhamente calmo. Em comparação com as hordas de monstros do norte, ele não encontrou um único enquanto atravessava o sul. Ele se pergunta se esse lugar é realmente a causa de todos os problemas. Ele avança pela areia seca e pela sujeira até encontrar um grupo de nativos, sem camisa, com tatuagens vermelhas e lanças longas. Eles imediatamente confrontam Ian, exigindo saber por que ele está aqui e quem é ele. Ian permanece calmo e levanta as mãos no ar de forma não ameaçadora. Ele não é um inimigo. É um mágico do Império de Green River. Os homens querem saber como ele é capaz de falar a língua deles. No entanto, não há tempo para explicar. Ian está aqui apenas para se encontrar com o rei xamã. Ao ouvir isso, os homens ficam sem palavras. Você realmente acabou de dizer o que eles acham que ele disse? O rei xamã é a versão nativa do mestre da torre. Todos os nativos nascem com um coração de mana e um cérebro de mana. No entanto, a maneira como eles controlam a mana é mais básica. Por isso são rotulados como xamãs em vez de mágicos. O rei xamã é o líder desse povo, o maior em suas fileiras. Vendo que os homens não estão se movendo, Ian continua explicando sua chegada. Ele veio para discutir a situação dos monstros no sul. O rei xamã já deve estar ciente do que está acontecendo,
Então ele só quer falar com ele. Os homens apontam violentamente suas lanças para o nosso protagonista. Como um cão do Império ousa agir de forma tão arrogante? De forma alguma o rei Xamã se encontraria com alguém como você. Eles ameaçam Yan, dizendo para ele voltar para o Império. Mais uma palavra de sua boca e eles o sacrificarão aos espíritos das grandes planícies. Impaciente, Yan estreita os olhos. Será que ele realmente se parece com alguém que vai embora só porque lhe mandaram? Um dos homens avança com sua lança na mão, pronto para cumprir suas ameaças. Yan apenas usa suas habilidades mágicas para criar uma espada de gelo. Usando essa espada, ele golpeia a ponta da lança, cortando-a. Ela cai no chão e o homem fica segurando seu bastão que não é mais capaz de ferir ninguém. Com sua espada de gelo erguida, Yan começa a fazer ameaças, exigindo que o levem até o rei ou suas cabeças serão as próximas. Enquanto ele diz isso, alguém o chama e dá um passo à frente. A voz pergunta por que uma pessoa do Império está aqui. Yan o reconhece imediatamente. Ele tem uma longa barba trançada e uma cabeça careca. O cajado de madeira de Bétoro está em sua mão e é mais alto do que ele. Ele é o rei Xamã. Yan não perde tempo e começa a interrogá-lo imediatamente. Os monstros das grandes planícies estão agora invadindo outros impérios, mas nenhum monstro pode ser encontrado no sul. Ele esperava que o rei soubesse o motivo pelo qual os monstros estão atacando apenas o norte. Monstros que invadem fronteiras acontecem com frequência e o rei Xamã diz que não tem ideia de por que isso está acontecendo. No entanto, Yan sabe que ele está mentindo. Seus olhos estão azuis brilhantes e ele está usando magia de interrogação, informando ao rei que suas mentiras não funcionarão contra ele. Ele pede para saber a verdade sobre o que está acontecendo. Os nativos não estão satisfeitos com a arrogância de nosso protagonista. Eles se preparam para atacar novamente até que o rei os impede levantando a mão. Ele tinha ouvido falar que os magos do Império conheciam uma magia capaz de detectar mentiras, mas é realmente impressionante testemunhar isso pessoalmente. Yan mantém o foco no rei, prestando atenção a todos os seus movimentos e a sua frequência cardíaca para detectar sua honestidade. Sabendo que é inútil mentir, o rei Xamã começa a contar a verdade. Há vários anos, houve uma profecia de que as outrora belas planícies se transformariam em um mar de chamas e uma luz dourada tingiria a terra de vermelho. Os clãs que viveram nessas terras por milhares de anos serão então dispersos e transformados em servo. Yan ouve atentamente essa profecia, e o rei continua. Os nativos sabem que são impotentes e têm plena consciência de que seus clãs serão destruídos se houver uma guerra. Mas eles não podem simplesmente não fazer nada e rezar para que a profecia não se concretize. Um dia, uma senhora os encontrou. Ela imbuiu sua magia no cajado do rei Xamã, compartilhando seu poder com eles e depois desaparecendo. O rei bate 2 vezes com o cajado no chão, como se estivesse invocando algo. De repente, um cenário de chamas enterra os aviões e prende Yan em seu interior. O rei Xamã revela que a mulher que os visitou também lhes disse uma última coisa. Se um estrangeiro vier para cá, ele não poderá sair vivo. Os poderes do cajado reanimaram um grupo de mortos-vivos e eles começaram a sair do chão. Eles se alinham atrás do rei e aguardam suas ordens. Com as chamas ainda rondando a área circundante, o rei pede desculpas a Yan, mas ele vai morrer aqui. Agora está tudo um pouco mais claro para Yan. O bastão deve estar imbuído de magia negra. Ele achava que a magia negra havia deixado de existir há 300 anos, depois de ter sido proibida. E pensar que essa linha do tempo poderia ter se desviado tanto do curso. Os nativos o subestimaram muito. Ele não pretende morrer sem lutar, mesmo que tenha que arrancá-la de suas mãos. Ele pegará o cajado do rei. O rei não se sente ameaçado com todos os mortos-vivos que o apoiam. Ele zomba do nosso protagonista, dizendo que ele pode tentar, mas acabará fracassando. Yan prepara sua magia. A luz azul envolve seu corpo e eclipsa as chamas. O rei Xamã com certeza vai se arrepender de suas ações. A cena volta para Pirirk State e o gelo quase derreteu no cânion. 10 dias se passaram desde que nosso protagonista partiu para as grandes planícies e ele ainda não voltou. O bloco de gelo está prestes a se transformar em água e o cânion logo se abrirá. Lord Culion se volta para um de seus homens. É hora de eles se prepararem para a batalha. Todas as tropas e catapultas devem estar prontas. O homem abaixa a cabeça e faz o que seu líder manda. No entanto, ele está nervoso e uma gota de suor desliza por sua face. Kelion bate sua espada no chão e fecha os olhos, fazendo um discurso motivacional para si mesmo. Ele pode deter os orcs. Ele protegerá a terra de seu povo. E, para isso, ele precisa se tornar o escudo mais forte do Império. Lord Culion olha para o cânion enquanto o gelo desaparece. Os soldados atrás dele preparam as catapultas para uso imediato. No entanto,
O que eles veem emergindo do cânion é o nosso protagonista. Ele atravessa a névoa e a neblina enquanto aperta seu peito com força. Os olhos do ruivo se iluminam e ele chama por Ian, feliz por ele estar vivo e de volta. Ian está em mau estado, imbuído de magia negra. Ele cambaleia para frente e só consegue dizer uma coisa antes de desmaiar, avisando os homens para nunca tocarem no cajado. Ele cai no chão e sua visão se transforma em escuridão. Seus olhos se abrem em algum momento no futuro. A luz do sol entra por uma janela circular e ele percebe o ambiente ao seu redor. Ele reconhece esse lugar como Yongju-seung. Uma bandagem está enrolada em seu peito e ele está deitado em uma cama grande. Inclinado para cima, ele segura a cabeça que está latejando. A primeira coisa que lhe passa pela cabeça é o cajado e o que aconteceu com ele. O Sr. Kallen entra no quarto vestindo um grande manto de pele. Ele fica feliz ao ver que nosso protagonista finalmente acordou. Ele ficou inconsciente por 3 dias inteiros. Eles começam a se aproximar perguntando como Ian está se sentindo. O médico disse que ele não deveria estar se mexendo ainda, mas Ian se sente e quer saber onde está a equipe que o acompanhou. Lord Kulion informa que alguns magos o colocaram dentro de uma caixa. Dizem que é uma caixa de armazenamento feita com um princípio semelhante ao de uma prisão de mana. Ian se aproxima dessa caixa que brilha em azul. Ele fica feliz em saber que eles lidaram bem com ela e está prestes a retirá-la novamente. Kulion e o homem ao seu lado parecem preocupados com o estado de Ian. O médico lhes disse que sua mana e energia estavam esgotadas e que, se ele tivesse chegado um segundo depois, sua vida estaria em perigo. Kulion sabe que é falta de educação incomodar alguém que ainda está se recuperando, mas ele precisa saber o que exatamente colocou Ian em tal perigo. Ian segura o bastão em suas mãos, explicando que esse bastão é a causa da mudança normal nos aviões. Ela está imbuída de feitiços de magia negra e o rei xamã usou essa magia negra junto com a magia ilusória para controlar os monstros. Essa informação choca Kallen. Ele tinha a impressão de que a magia negra havia desaparecido há 300 anos. Apesar de ter recuperado o cajado, Ian não conseguiu descobrir quem é exatamente o autor de tudo isso. Eles não têm ideia de quem originalmente imbuiu o cajado. Depois que o rei xamã morreu, toda a magia negra e a magia ilusória foram dissipadas. Graças a isso, foi extremamente difícil para ele voltar com o bastão em mãos. Kallen está curioso para saber por que Ian não destruiu ou jogou fora o cajado. Ian sorri ao olhar para o cajado. Ele levanta a mão e começa a usar magia nele. A razão pela qual ele não o deixou para trás é porque gosta dele. O Bru realmente arriscou toda a sua vida só porque gostou da aparência de um bastão glorificado. Com o aceno de sua mão, Ian consegue apagar todas as técnicas de magia negra com as quais o bastão estava imbuído. De repente, ele sente uma dor aguda no peito que o faz deixar o cajado cair no chão. Ele aperta o coração e cerra os dentes. Seu mundo gira e sua visão desaparece. A ruiva corre para ajudar. Algo está acontecendo com o coração de mana de Ian. Por fim, a dor diminui. Entretanto, ao olhar para baixo, seu peito está coberto de sangue e parte dele começou a sair de sua boca. Kellyanne grita para o médico, achando que está acontecendo algum tipo de emergência. No entanto, Ian está bem e isso foi apenas algo chamado de shed. É algo que acontece quando o coração de mana de alguém que não cresceu o suficiente passa para uma nova classe. Parece doloroso, mas não há motivo para preocupação. Isso deve significar que Ian subiu de nível, passando de um mestre de 5ª classe para um de 6ª classe. Ele sente uma enorme quantidade de mana que parece diferente da que tinha anteriormente. Sua boca se transforma em um sorriso sutil. Finalmente, aconteceu. Kallen está aliviado, mas ainda acha que é melhor deixar o médico dar uma olhada. Por precaução, ele também tem algo que precisa entregar ao nosso protagonista. 3 dias após a partida de Ian para as Grandes Planícies, ele recebeu uma carta da Torre de Marfim. Eles foram instruídos a entregá-la a ele assim que a missão terminasse. Mas como Ian acabou de recuperar a consciência, eles só puderam entregá-la agora. Ian pega a carta, que tem a forma de um globo mágico azul, e se pergunta o que poderia ser. Mas isso não é tudo. E há mais uma coisa que Kulion precisa lhe entregar. É uma carta que veio diretamente do Imperador por meio de um cavaleiro. Kulion recebeu instruções estritas para entregá-la pessoalmente. O Imperador não enviou essa mensagem pela Torre de Marfim, mas usou um cavaleiro e uma carta de papel. Usar um método que pode atrasar a entrega, com uma grande possibilidade de que ela nem chegue, é incomum. Ian acha que ela pode conter informações que o Imperador não quer que a Torre de Marfim descubra. Ele decide ler a mensagem da Torre de Marfim primeiro. Pega a esfera azul e dá uma olhada no texto que aparece. Ela diz:
Ouça este mágico de alto nível, Ian Page. Como o conteúdo desta carta pode afetar sua missão atual? Pedimos que ela seja entregue a você após o término da missão. Essa foi uma decisão inevitável que foi tomada. Espero que entenda a nossa situação. Houve uma pequena comoção em sua casa e uma pessoa desconhecida e suspeita invadiu sua mansão. Mas conseguimos manter sua família e seus bens em segurança mobilizando as tropas imperiais. A leitura dessa carta faz com que Ian comece a se preocupar com sua mãe, imaginando quem poderia estar invadindo sua mansão. Ela continua lendo. Atualmente, a família imperial e a Torre de Marfim estão fornecendo proteção para garantir a segurança da família de Ian. Essa carta acaba de ser enviada para informá-lo de que não há motivo para se preocupar. A carta termina que Ian não está feliz com isso. Por que a Torre de Marfim lhe enviaria uma carta tão preocupante e depois esperaria que ele não ficasse preocupado? O mestre da Torre Herbert deve estar tramando alguma coisa. Antes de tirar conclusões precipitadas, Ian decide ler a carta de papel do imperador. Ela diz: para meu querido mago Ian Page, se esta carta chegar a você em segurança, significa que eu e meu filho ainda não estamos sem sorte. Agradecemos a deusa da sorte e gostaria de lhe fazer um pedido. O tratado que será feito pelos 3 países com relação à subjugação de monstros na parte leste das grandes planícies ocorrerá na cidade livre chamada Demeidera. O príncipe herdeiro Aiden, o 5º príncipe Rhaenyra, o mestre da Torre de Marfim Herbert e o grande general do Império Duncan foram todos selecionados para fazer parte da delegação. No momento em que você estiver lendo isto, a delegação já deverá ter iniciado sua marcha em direção a Demeidera. Na delegação desta vez, não há ninguém que esteja do lado do príncipe herdeiro. Portanto, estou fazendo um pedido a você, Ian Page, um amigo do príncipe herdeiro. Por favor, dirija-se a Demeidera e apoie o príncipe herdeiro. Convidarei sua preciosa família para o Palácio Imperial e prometo conceder a eles a maior proteção possível. Ian termina de ler a carta do imperador. Ele não esperava que o tratado entre os impérios já estivesse acontecendo. Em sua vida anterior, isso não deveria acontecer por mais 3 anos. O Tratado de Demeidera foi o primeiro estágio em que o príncipe Rhaenyra começou a lutar pela sucessão do trono, e também foi o início da queda do príncipe Raiden. Rhaenyra demonstra uma diplomacia excepcional durante esse tratado e até consegue que o Império de Green River fique em uma posição vantajosa. Por causa disso, os nobres e os plebeus reconhecem as habilidades de Rhaenyra. É também a parte crucial da história em que o público percebe o quanto o príncipe Raiden é incompetente quando se trata de assuntos políticos. Ao pensar nas 2 cartas que recebeu, Ian percebe que algo está errado. Tudo está acontecendo de forma muito diferente do que acontecia em sua vida anterior. A mudança nas grandes planícies que fez com que os monstros se agrupassem e atacassem. O rei xamã que recebeu feitiços de magia negra de uma mulher desconhecida. E o tratado dos 3 países que está acontecendo 3 anos antes do previsto. Ian não consegue deixar de pensar que tudo isso está relacionado ao mestre da torre de alguma forma. Ele também acha que a pessoa suspeita que Herbert disse ter invadido sua mansão pode ser apenas uma distração. É possível que a Torre de Marfim tenha descoberto seu segredo. Normalmente, ele estaria mais preocupado com uma possibilidade como essa, mas ocorreu algo que ninguém esperava. O coração de mana de Ian subiu de nível e agora ele tem acesso à magia de 6ª classe que só pode ser usada por um mago de 6ª classe. Magia que nem mesmo o mestre da torre poderia esperar. Magia que não foi registrada em nenhum lugar do mundo. Ele se volta para Kalia, que ainda está na sala. O irmão realmente ficou ali no canto enquanto lia 2 cartas. Ele pergunta ao ruivo se ele pode lhe fazer um favor com um sorriso no rosto, como se tivesse um plano. A cena corta para Demeidera, a cidade onde está ocorrendo o tratado dos 3 países. O príncipe Iden está de braços cruzados. Ele está frustrado e quer pedir a Ian que vá embora. O capitão dos cavaleiros, Oliver, pede ao príncipe que não haja de forma tão descarada. Ele está aqui para representar o Império nessa reunião. O príncipe Hayden sabe disso, mas ainda tem uma sensação desconfortável. Ele olha para seu irmão Rhaenyra. Todos de seu império, inclusive o mestre da torre, estão apoiando. Hayden não gosta do rumo que isso está tomando e preferiria que nosso protagonista estivesse ao seu lado em um momento como esse. Atrás de Rhaenyra está Herbert, o mestre da torre, que parece bastante feliz com a situação. Ele planejou esse dia por muito tempo. A carta que ele enviou a Ian era um truque. E ele sabe que nosso protagonista provavelmente está voltando para sua mansão agora para ver como está sua família. Com ele fora do caminho, Rhaenyra poderá brilhar nessa negociação e, sem dúvida, ganhará o favor do público. De repente, uma multidão começa a se formar. Eles apontam para o céu e percebem algo voando em sua direção. Eles acham que é um pássaro. Aiden também olha para cima,
mas sabe que não deve presumir que se trata de um pássaro. É Ian que chegou com seu manto voador. Ele aterrissa no chão e pede desculpas ao príncipe Aiden por ter se atrasado. O príncipe Rainar olha para ele em choque, assim como Herbert. Eles não conseguem acreditar que Ian escolheu vir aqui e apoiar o príncipe Aiden, em vez de voltar para casa e ver como está sua família. Enquanto isso, no Palácio Imperial do Imperador, Douglas está incrivelmente entediado. Todos estão sendo mantidos dentro dessa sala para sua segurança e ele não pode sair para ir à academia nem encontrar os amigos. Seu pai, Letio, diz a ele para suportar a situação por mais algum tempo. Eles deveriam apenas agradecer por terem permissão para ficar no Palácio Imperial em um momento como esse. Foi um alívio o fato de os Cavaleiros Imperiais terem conseguido capturar o intruso na mansão, e todos saíram ilesos. A mãe de Ian, Vanessa, também está aqui, e Letio garante a todos que eles estão bem. Afinal de contas, o Palácio do Imperador é o lugar mais seguro da Terra. Ele sabe que a Torre de Marfim enviou uma carta para Ian e suspeita que ele chegará a qualquer momento e entrará pela porta. Assim que diz isso, ele ouve alguém se aproximando e as portas se abrem com força. É o Ian que chegou para ver sua família. De alguma forma, ele está atualmente em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele sabe que todos devem estar preocupados, mas agora podem relaxar. Ele está aqui para proteger todos eles. Temos um flashback do dia anterior a tudo isso, de volta a Pyrrhic Estate com Lord Cullion, quando nosso protagonista se aproximou dele pedindo um favor. Como Ian salvou Cullion e seu território, ele fica feliz em fazer qualquer favor que Ian queira. Nesse caso, Ian pede ao Senhor que o proteja por enquanto. Ele está prestes a usar uma magia que o deixará em um estado de transe. Caso algo aconteça, ele pede ao Senhor que envie magos para injetar mana em seu cérebro. Isso o fará acordar novamente. Ele fará uso de seus novos poderes como mágico de 6ª classe. Ninguém jamais alcançou a 6ª classe antes. Portanto, há pouquíssimos registros disso. Em sua vida anterior, Ian tinha de criar seus próprios feitiços ou procurar feitiços pouco a pouco usando documentos antigos desconhecidos. Ele acena com a mão à sua frente e aparece um círculo que brilha em azul. Desse círculo, surgem 2 versões de Ian, e seu corpo original cai nos braços de Lord Cullion. Esse feitiço é conhecido como Puppet Play, jogo de marionetes, uma magia que só pode ser usada por magos de 6ª classe ou superior. O corpo original se torna um marionetista e entra em transe, enquanto são criados 2 corpos de marionetes que podem se mover livremente e usar uma magia de 5ª classe bastante poderosa. Lord Cullion está segurando o corpo do nosso protagonista, incapaz de acreditar no que seus olhos estão vendo. 2 outras versões de Ian estão bem na frente dele. Elas se viram e olham em sua direção, dizendo que confiam que ele cuidará de seu corpo original. Enquanto isso, em Demeidra, o príncipe Aiden está muito feliz com o fato de Ian ter vindo até aqui para buscá-lo. Ele acha que seus corações devem ter se alinhado, já que ele desejava isso. Com seu longo manto e cabelos grisalhos, Herbert logo se aproxima dos 2. Ele soube da missão de Ian nas planícies e que foi tão difícil que ele desmaiou. Ele realmente é um tesouro para o Império. No entanto, Herbert não esperava vê-lo aqui e pensou que ele havia enviado uma carta dizendo para ele voltar à Torre de Marfim para ver sua família e descansar. Ian recebeu essa carta depois de concluir sua missão. No entanto, ele explica que também recebeu uma ordem imperial para se juntar à delegação e ajudar o príncipe Aiden imediatamente. Ele a retira e a mostra para o mestre da torre, que não está feliz com o que está vendo, embora não demonstre isso. Ele encerra a ordem imperial explicando que é impossível que Ian participe quando ela já está em andamento. Aiden grita incrédulo, pois não há como ele desobedecer às ordens de seu pai, o imperador. No entanto, esse é um assunto que diz respeito à confiança entre os 3 países. O número de pessoas e guarda-costas envolvidos já foi definido e não pode ser alterado. Esses números foram negociados anteriormente, e o fato de o Império do Rio Verde acrescentar apenas um mago de alto escalão poderia causar problemas. Embora o imperador tenha ordenado isso, Herbert acha que ele entenderia por que isso não pode ser permitido. Ian sabe que o mestre da torre não está errado. Embora eles não estejam em guerra agora, há um histórico de conflitos entre os países. Foi preciso muita negociação e confiança para que os nobres de cada país se reunissem aqui hoje. Há um total de 3 magos de alto escalão que estão aqui atualmente, incluindo o mestre da torre. Se mais um fosse adicionado, especialmente um tão forte quanto Ian, o tratado seria um caos. Ian entende a preocupação do mestre da torre e essa é uma explicação razoável. Se ele realmente entende, Herbert diz que ele deve voltar agora. O fato de ele estar aqui na cidade pode causar problemas. Embora ele lamente que Ian tenha se dado ao trabalho de viajar até aqui, não há nada que possa ser feito. Antes de ir embora, Ian tem uma ideia. Certamente,
Se um dos magos de alto escalão desistisse de seu lugar na delegação, ele poderia tomar o lugar dele. O suor escorre pela bochecha de Herbert, que sabe que isso pode ser possível, mas tenta inventar algum tipo de desculpa na hora. Antes que ele possa fazer isso, um dos magos do alto escalão, chamado Ronan, fala, cedendo seu lugar ao nosso protagonista. Como cidadão do Império, ele não deseja desobedecer às ordens imperiais e sabe que, ao ceder seu lugar a Ian, estará ajudando tanto no tratado quanto no cumprimento das ordens do Imperador. Ronan se dirige ao príncipe Hayden, pedindo permissão à Sua Alteza para fazer essa mudança. É claro que Hayden concorda e fica profundamente impressionado com a sinceridade e a lealdade de Ronan ao Império. Ronan receberá uma viagem segura de volta à Torre de Marfim. Ele se volta para Ian, confiando a ele sua posição na delegação e pedindo que ele cumpra essa missão sem falhas. Ian está grato e só pode agradecer ao seu sênior enquanto sorri amplamente. Ele se lembra do mágico de alto escalão Ronan de sua vida anterior. Ele era um dos poucos magos decentes. Embora fosse extremamente intransigente em todos os assuntos, ele fazia suas próprias escolhas e suas ações não se baseavam cegamente na lealdade à Torre de Marfim e a Herbert. Sua única preocupação era com suas próprias habilidades mágicas. Ian conseguiu facilmente conquistá-lo para o seu lado apenas ensinando-lhe alguns feitiços raros. Ronan abaixa a cabeça, preparando-se para sair. Um mago de alto escalão que não faz parte da delegação pode causar problemas. Afinal, foi o que o mestre da torre disse. Herbert só consegue rir sem jeito e não tem mais nada a dizer. Ele não consegue acreditar. Ele achava que Ian era apenas um garoto que não sabia de nada. Mas parece que ele já começou a influenciar os membros da Torre de Marfim. A sobrancelha de Herbert se franze. Ele não permitirá que um garoto como Ian estrague seus planos. Seus planos de dominar o Império de Green River e transformá-lo no Império da Torre de Marfim. Alguém que também está observando atentamente o nosso protagonista é o Príncipe Rhaenyar. Ele olha com uma expressão neutra. Pedras preciosas roxas estão em seu pescoço e não se sabe se ele está com raiva ou intrigado. Demidra é uma cidade neutra e livre que não se afilia a nenhum outro país. Por isso, ela atua como uma ponte diplomática entre os três países, o Império do Rio Verde, o Império de Coldwood e o Principado de Roi. Ela tem sido um símbolo de liberdade e neutralidade por mais de 100 anos. O prefeito atual é um homem chamado Enigolo. Ele usa um monóculo e um traje branco. Ele aponta para uma grande mansão. Cada país tem suas próprias mansões VIP individuais. Essa é a que será usada por Green River. E não muito longe dela há uma mansão separada onde o príncipe Hayden ficará hospedado. É uma mansão particular que foi fornecida para os convidados mais importantes. Hayden está impressionado. Ele se dirige ao mestre da torre perguntando se há mais alguma coisa programada para hoje. Não há e nada está programado até o dia da discussão do tratado. Por isso, Hayden diz a seus homens que todos podem ir descansar agora. Ele pede a Ian que o siga até um lugar reservado para que possam conversar. O príncipe Rhaenyar e Herbert os observam se afastando, e os dois decidem que também devem ter uma conversa particular sobre as coisas. Rhaenyar entra em uma sala e Herbert está logo atrás dele. Rhaenyar não culpa o mestre da torre pelo fato de Ian ter aparecido, pois eles fizeram o possível para mantê-lo afastado. No entanto, ele admite que está incomodado com o relacionamento próximo de Ian e Hayden. Herbert entende o ponto de vista dele, mas Rhaenyar não deve se preocupar. Ian pode ser capaz em termos de magia, mas essa próxima reunião requer habilidade política. Ele provavelmente nem conseguirá falar. É uma reunião diplomática importante entre os países, e não há boas ideias que um simples mágico como ele possa oferecer. Normalmente, os mágicos de alto escalão não passam de acessórios nessas discussões. Herbert garante a Rhaenyar que ele será o foco da atenção do público e que não será ofuscado por nossos protagonistas. Suspirando e fechando os olhos, Rhaenyar sabe que não há nada que ele possa fazer a respeito da situação. Ele já tentou inúmeras vezes fazer com que Ian Pade ficasse do seu lado, mas Ian sempre o afastou e ficou do lado do príncipe Hayden. Rhaenyar tem certeza de que nosso protagonista causará grandes problemas para eles no futuro e confia que Herbert lidará com ele o mais rápido possível. Herbert abaixa a cabeça, dizendo a Rhaenyar para não se preocupar. Logo tudo sairá como planejado. Enquanto isso, Hayden está animado e se senta em uma cadeira em seu novo quarto. A vida noturna em Demetra é fabulosa e há apresentações de rua muito boas. Ele está ansioso pela diversão que terá. É claro que ele precisará usar um disfarce para não ser reconhecido. Ele está prestes a pedir a um criado que vá buscar algumas para ele. No entanto, ele percebe que Ian e o Capitão Oliver não parecem animados, e suas mentes parecem preocupadas com outra coisa. Ian,
em particular, tem uma expressão assustadora no rosto, incapaz de acreditar que Aiden esteja agindo dessa forma em um momento como esse. Ele explica a Aiden que está aqui para representar o Império Green River e que também é o sucessor do trono. Aiden também é a pessoa responsável pela negociação na discussão do tratado. Não há tempo para brincadeiras e ele deve começar a se preparar a partir deste ponto. Os sonhos de Aiden de sair e se divertir foram destruídos. Ele se volta para Oliver, esperando que ele diga alguma coisa. No entanto, Oliver apenas vira a cabeça para desviar o olhar, sabendo que nosso protagonista está certo e que o príncipe tem trabalho a fazer. Ele será o primeiro a falar e, se não conseguir dizer nada substancial, a vez de falar será passada para o príncipe Rhaenyra. Se isso acontecer, então Rhaenyra assumirá a liderança principal na discussão do tratado. Aiden não quer que isso aconteça, mas também não tem ideia do que dizer. Todos falarão sobre força militar, commodities e distribuição de terras. Ele não só não sabe muito sobre isso, como também não há muitas pessoas do seu lado para ajudá-lo. Todos eles estão com seu irmão Rhaenyra. Aiden acha que, em vez de se humilhar dizendo algo, seria melhor se ele ficasse calado. Ian está desapontado. Parece que Aiden sempre esteve acostumado a simplesmente desistir e fugir da realidade. Desta vez, isso não vai acontecer. O príncipe Aiden é a maior peça de xadrez de nosso protagonista, um papel que ele pode usar para causar grande desespero em seu inimigo Rhaenyra, que o traiu em sua vida anterior. Ian estala os dedos e os papéis começam a voar pela sala. Aiden deve ser o líder da discussão do tratado. O imperador encarregou Ian de apoiar o príncipe, dando-lhe ordens específicas para não permitir que Rhaenyra roube a cena e para ajudar Aiden a assumir o controle de todas as discussões, garantindo que ele saiba como responder e reagir adequadamente. Usando magia, ele começa a escrever nos papéis no ar e fecha as portas da sala, trancando-as. De agora até o dia da discussão do tratado, ele vai se certificar de que Aiden fique dentro de casa e memorize todas essas linhas, não importa o que aconteça. Uma semana se passa e agora é o dia da discussão do tratado dos 3 países. Rhaenyra e o mestre da torre estão a caminho, discutindo Aiden. Eles não o viram sair de sua mansão durante toda a semana. Herbert ficou curioso com isso e colocou vigilância na mansão. No entanto, nada aconteceu, e só de vez em quando Aiden saía para o jardim, parecendo cansado. A conversa é interrompida quando eles avistam a pessoa sobre a qual estão conversando. Os 2 irmãos ficam de frente um para o outro e a rivalidade aumenta. Rhaenyra pergunta se seu irmão dormiu bem na noite passada, ao que Aiden informa que sim. A tensão aumenta e os 2 irmãos falam muito pouco um com o outro. Eles passam se preparando para o difícil dia que está por vir. Aiden cerra o punho e treme, e nosso protagonista percebe seu desconforto. Ele lhe diz para não se preocupar, pois já fez tudo o que podia na semana passada para se preparar. O principal líder da discussão com certeza será ele. Isso dá a Aiden um pouco de confiança. Ele sabe que se esforçou muito e que seu irmão não tomará seu lugar. A pessoa encarregada de arbitrar a discussão do tratado é o prefeito, N. Golo. A partir de agora, todos os detalhes discutidos serão registrados, e ele supervisionará tudo. Com todos sentados ao redor de uma mesa circular, eles se preparam para começar. Um representante do Principado de R.O. fala primeiro. Seu nome é Maxwell. Como a estrada que leva à sua terra é estreita e perigosa, é difícil para eles obter tropas e suprimentos. Eles esperam conseguir magos e cavaleiros de elite em vez de soldados de infantaria, e dinheiro em vez de mercadorias. De fato, eles já chegaram a um acordo com o Império Coldwood sobre isso. No entanto, eles estão preparados para discutir o assunto mais a fundo se o Império de Green River tiver alguma objeção. Ian olha para o príncipe, sabendo que eles praticaram esse tópico na semana anterior. Aiden se prepara para responder, mas Rhaenyra olha para ele com um sorriso presunçoso, como se já estivesse suspeitando do fracasso do irmão. Ele limpa a garganta e se prepara para assumir a discussão. No entanto, Aiden fala, informando a mesa que, em relação a questões militares, a pessoa que responderá a essas perguntas é o grande general do Império, Duncan. Rhaenyra não estava esperando que ele dissesse algo assim, e Aiden continua, ordenando que Duncan responda à pergunta do Principado de Rose. Duncan está vestindo um uniforme militar elegante, com cabelos grisalhos e barba por fazer. Assim como lhe foi ordenado, ele começa a dar sua opinião sobre a situação. Ian tem um sorriso no rosto enquanto olha para o chão. Parece que a discussão teve um bom começo. Eles só precisam continuar assim. A conversa continua por um tempo, com o príncipe Aiden assumindo a liderança. Com o apoio de nosso protagonista atrás dele, é como se ele pudesse enfrentar o mundo. Durante toda a discussão, Rhaenyra está de braços cruzados e parece irritado. Ele não conseguiu dizer uma palavra e as coisas não saíram como planejado para ele. O sol brilha através de uma grande janela, iluminando a sala das elites que estão brigando. Depois de uma longa conversa,
começa a se pôr e o céu azul brilhante se transforma em um laranja sombrio. Ian sabe que as coisas estão prestes a chegar ao fim. Até agora, não houve problemas. O príncipe do Império Coldwood, chamado Hector, começa a falar. Eles não conseguem dividir as terras dos 3 países de forma justa. Não houve muito planejamento e as fronteiras são muito próximas umas das outras. Além disso, a qualidade dos recursos naturais varia em cada terra. Alguém pode conseguir um pedaço de terra rico e tirar a sorte grande, enquanto outra pessoa pode conseguir um pedaço de terra sem nada abaixo da superfície. Algo assim não é justo e pode levar à inveja ou até mesmo causar uma guerra. Esse é o tópico mais importante da discussão e nosso protagonista sabe disso. A negociação sobre a divisão das terras e dos recursos naturais. O príncipe Hector afirma que o Império Coldwood não quer problemas e que ficaria feliz em manter a paz pelos próximos 10.000 anos, desde que recebesse um bom acordo. O Principado de Roy começa a murmurar entre si, segurando pedaços de papel e cruzando os braços. O príncipe Rhaenyra olha para o mestre da torre como se quisesse aprovação para falar. Herbert acena com a cabeça em sua direção. Isso lhe dá confiança para levantar a mão, querendo compartilhar sua humilde opinião com a mesa. No entanto, Hayden bate as mãos no chão, criando um som alto que se sobrepõe às palavras do irmão. Isso chama a atenção de todos os outros países que olham em sua direção. O príncipe Hayden se levanta, afirmando que sabe exatamente o método que eles podem usar para dividir a terra. Isso não pode dar errado. Rhaenyra baixa a mão timidamente ao fundo, perguntando-se como seu irmão se tornou tão competente quando se trata de assuntos políticos. Hayden continua, falando de um novo tipo de magia que aparentemente foi desenvolvido pela Torre de Marfim, com a capacidade de detectar e quantificar aproximadamente a quantidade de minerais enterrados em uma determinada área. Rhaenyra e Herbert viram a cabeça na direção dele, perguntando-se como ele poderia saber dessas informações. Hayden apresenta Ian a todos na mesa, o mais jovem mágico de alto escalão do Império, aquele que criou essa magia. Uma onda de aflição toma conta do rosto do mestre da torre, ao perceber que nosso protagonista, de alguma forma, teve a mesma ideia que ele. Ele olha para Ian com desdém, tentando pensar em como ele poderia ter previsto que um tópico como esse seria um problema, e como ele poderia ter encontrado a solução perfeita. O príncipe Eden ainda está conversando com todos. Eles estão pensando em usar essa magia de detecção para criar uma espécie de mapa de recursos para ver a qualidade da terra. Usando esse mapa completo, eles poderão dividir as grandes planícies em vários lotes de terra, e cada país receberá sua parte justa. Ele tem certeza de que os limites provavelmente serão confusos, mas, de qualquer forma, a terra será cultivada e minerada por dezenas de anos. Essa é a melhor solução que eles têm. Rhaenyra também está olhando para Ian com desdém, com os punhos cerrados e o olhar estreito. Ian pode vê-lo encarando e simplesmente olha de volta para ele, com um leve sorriso no rosto, sabendo que ele arruinou todos os planos de Rhaenyra hoje. A discussão termina aqui, por enquanto, com a proposta de Hayden para a criação de um mapa de recursos. Todos saem da sala onde ficaram presos esse tempo todo. A primeira coisa que Hayden faz é procurar o Capitão Oliver, orgulhoso de si mesmo por ter sido capaz de manter o controle da reunião como orador principal. Ele gostaria que Oliver estivesse lá para ver os rostos amargurados de Rhaenyra e do mestre da torre. Oliver está feliz por tudo ter corrido bem. Os dois se preparam para sair para tomar um drink e passear pela cidade para comemorar. Eles se voltam para Ian e pedem que ele vá com eles. Ian aceita a oferta, algo que eles não esperavam. Eles ficam felizes porque é assim que deve ser. Ian será um adulto em breve, portanto, deve aceitar as bebidas que lhe são concedidas. Eden não parou de sorrir desde que saiu da discussão. Ele mal pode esperar para ensinar Ian a beber. Seu sorriso se desvanece quando Rhaenyra chama seu nome e se aproxima por trás. Todos se viram para encará-lo. Rhaenyra demonstra respeito, abaixando a cabeça. Ele ficou impressionado com o desempenho de seu irmão mais velho hoje e aprendeu muito com ele. Eden não estava esperando um elogio desses. Ele está feliz por seu irmão ter aprendido com ele. Ele deve continuar melhorando e se desenvolvendo. E se precisar de conselhos, pode pedir a qualquer momento. Depois que Rhaenyra se afasta, deixando Hayden, Oliver e Ian, Hayden se vira para olhar para seus dois amigos. Hoje foi realmente o melhor dia de sua vida. Ele mal pode esperar para sair e comemorar, já que ficou trancado na mansão a semana toda. Ele ordena a Oliver que não seja tão duro e que deixe seu cabelo solto. E ele ordena que Ian aceite qualquer bebida que ele ofereça. Parece que todos estão prontos para se divertir quando, de repente, as mãos de Ian começam a brilhar em azul. Todos olham para ele, perguntando-se o que está acontecendo, incluindo Rhaenyra e o mestre da torre Herbert. Parece que esse é o limite do feitiço de marionete de Ian e seu clone está desaparecendo. Ele pede desculpas ao príncipe,
mas terá que tomar aquele drink em outra ocasião no Castelo Imperial. Ele diz que explicará tudo a Aiden mais tarde e desaparece. Aiden fica confuso quando ele desaparece de sua frente. Ao ver isso, Herbert entende tudo agora. Ele segura seu cajado com força. Era um clone o tempo todo. Rhaenyra parece perplexo, pensando que era impossível a existência de clones. Foi por isso que ele veio para a discussão do tratado em vez de verificar sua família. Ele estava em dois lugares ao mesmo tempo. Herbert percebe que foi enganado. Por um momento, ele parece irritado, até que um leve sorriso aparece em seu rosto e o som de sua risada sinistra percorre o ar. A cena volta para a propriedade Pirihik, onde o corpo original do nosso protagonista está deitado. O Lord Calion está observando atentamente, certificando-se de que ele está seguro e bem. Ele ainda não acordou e está nesse estado de sonho há dias. Pode-se ver em seu corpo que ele está enfraquecendo lentamente. Calion se lembra de Anne dizendo que, se houvesse algum problema, ele deveria injetar mana em seu cérebro para acordá-lo. Ele se levanta de seu assento, pensando que provavelmente é melhor chamar os mágicos para acordá-lo à força. No momento em que ele está prestes a fazer isso, Ian recupera a consciência. Portanto, agora não há necessidade de fazer isso. Calion olha para Ian, querendo saber se ele não está se sentindo bem depois de ficar em tal estado por tanto tempo. Ian está tendo alguns problemas no momento. Sua cabeça está doendo e ele não consegue se mexer. O mais importante é que seu estômago está faminto. Seus gemidos ecoam pela sala. Calion estava esperando o pior, mas o irmão só precisa de um lanche. Não demorou muito para que Ian se recuperasse e se preparasse para sua jornada de volta para casa. Calion quer que ele fique mais uma noite. Ele deve ao menos um banquete a Ian, já que ele é o salvador deles, mesmo que seja um banquete pequeno. Ian se recusa, e Calion não precisa retribuir, pois já fez o suficiente ao cuidar de seu corpo. Ele não se considera um salvador e estava apenas cumprindo seus deveres como um mago de alto escalão. Se ele não ajudasse, outro mágico teria simplesmente aparecido e feito exatamente a mesma coisa. Karen discorda. Se qualquer outro mágico tivesse vindo, eles teriam retornado à torre imediatamente depois de afastar os monstros e bloquear o cânion com gelo. É certo que Karen teve suas dúvidas quando se conheceram, achando difícil acreditar que alguém tão jovem seria capaz de lidar com os problemas das grandes planícies. No entanto, em apenas 10 dias, Ian foi capaz de fazer o que eles não conseguiram por anos. Está claro para ele que Ian possui um tipo especial de força que os outros não têm. Como ele não está aceitando um banquete, ele propõe que eles façam outra coisa antes de partir. Na primeira parte, Ian formou um pacto de 1000 anos com o Lord Marcos no território mogriano, afirmando que Ian é sempre bem-vindo no território mogriano e que eles lutarão ao seu lado, não importa o que aconteça. Que Leon gostaria de lhe oferecer um pacto semelhante. Sempre que ele quiser ir à propriedade de Pirihik, será bem-vindo. Não há honra maior do que ter o único mago de 6ª classe do Império como convidado. Kalia lhe diz que ele não se arrependerá, e que esse pacto será benéfico para ambas as partes. Ian fica um pouco surpreso com a oferta. Não é todo dia que alguém propõe um pacto de 1000 anos. Ele aceita a proposta com gratidão. Kalian fica feliz em ouvir isso e decide que eles devem fazer algo mais formal para marcar esse evento. Afinal, é um pacto de 1000 anos. Ele pega uma espada de um de seus homens. Enquanto a retira da bainha, ele avisa Ian que isso pode ser um pouco estranho, mas acabará rapidamente. Batendo a espada no chão e fechando os olhos, ele começa a recitar oficialmente o novo pacto, afirmando que sua família sempre receberá um mago de alto nível Ian Page a qualquer momento. Se ele precisar da força do território oriental, eles juram que sempre estarão ao seu lado. Isso é algo que continuará nas gerações atuais e futuras. Depois desse discurso, Kalian dá uma risadinha para si mesmo e fica corado. Ele se sente envergonhado por falar de maneira tão formal e não consegue se acostumar, não importa quantas vezes o faça. Ian fica grato e se despede de Lord Kalian e da propriedade Pirihik. Ele certamente passará por lá no futuro para fazer uso de seu novo pacto. Usando seu manto voador, ele dispara para o céu. Enquanto flutua no ar, ele olha para a paisagem. Grandes montanhas rochosas cobrem o chão. Passou pouco tempo, mas muitas coisas aconteceram. Ele também colocou as mãos em um novo e belo item, o cajado do rei xamã que ele está segurando em suas mãos. Ian ainda não tem ideia de quem era a mulher que visitou o rei xamã e imbuiu o cajado com magia. E ele não tem ideia de por que a magia negra, que desapareceu há 300 anos, de repente está sendo usada novamente. Parece que ele terá que investigar bastante quando voltar para casa. Quando ele chega à sua mansão, é recebido quase que imediatamente por sua mãe. Ela desce as escadas correndo, expressando o quanto estava preocupada com o filho, especialmente quando o clone que ele enviou para checá-la de repente desapareceu na fumaça. Ao ver Ian, ela percebe que ele ficou muito mais magro e que o tamanho de seu rosto caiu quase pela metade. Isso a deixa muito chateada,
pois pensa que seu filho deve ter passado por um período muito difícil enquanto esteve fora para ficar tão magro. Ian a acalma. Ele se distraiu e só precisa comer um pouco mais para recuperar o peso que perdeu. Não é nada demais. Ele começa a tirar algo de seus bolsos para entregar a ela. É um comunicador de mana feito de uma bola de cristal de mana. Ele o mandou fazer especialmente na oficina. Ian tem o seu em seu cajado e, no futuro, se eles estiverem a uma distância suficientemente próxima, poderão se comunicar por meio dele. Ele pede desculpas por causar tanta preocupação à mãe e, de agora em diante, estará sempre ao lado dela. O momento saudável é arruinado quando Douglas irrompe na sala chamando Ian de chefe novamente. Ele bombardeia nosso protagonista com uma enxurrada de perguntas, querendo saber que tipo de magia ele usou para aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Eram espelhos, clones ou algo semelhante? Ian diz a ele para ir mais devagar e fazer as perguntas uma de cada vez. Para simplificar, esse tipo de mágica só foi possível porque ele agora é um mágico de 6ª classe. Sua família está perplexa com essa informação, sabendo que isso deve significar que Ian é agora o mago de mais alta classificação no Império. Letio sabia que o nosso protagonista era extraordinário quando se conheceram, mas não tinha ideia de que era esse ponto. Ian não quer que eles o vejam como alguém tão superior, afirmando que nada mudou e que, portanto, eles devem tratá-lo como de costume. Nesse caso, Douglas está prestes a testar algumas poções novas que acabou de fazer no laboratório de pesquisa. Ele se pergunta se Ian gostaria de acompanhá-lo, mas ele não pode, terá que fazer isso em outra ocasião, pois agora já foi convidado para outro compromisso. Vestindo roupas mais casuais, ele sai de sua mansão e entra em uma espécie de pub. Com muitas pessoas sentadas se divertindo, ele é recebido pelo príncipe Iden, que revela que este é um banquete comemorativo que ele preparou para o nosso protagonista. Quando Ian foi convidado a usar suas roupas casuais, ele ficou curioso para saber a que tipo de banquete estava indo. Ele olha em volta um pouco surpreso com a cena. Lá dentro também estão Oliver e outro cavaleiro, ambos sem uniforme, bebendo em grandes xícaras de madeira. Uma dessas bebidas é jogada sobre a mesa para que Ian a beba. Ele olha para ela sem jeito. Aiden organizou esse banquete para comemorar a elevação de Ian a mago de 6ª classe. Ele comprou barris da melhor cerveja no Palácio Imperial especialmente para isso. Esse tipo de cerveja não pode ser encontrado facilmente no exterior. Ele pede a Ian que se divirta e beba. Ian parece um pouco hesitante. Ele nunca foi de beber muito em sua vida passada, pois era leal a Rhaenyra naquela época. Rhaenyra sempre dizia que a bebida tornava os pensamentos das pessoas mais embotados e fazia com que elas baixassem a guarda. Por esse motivo, ele evitava a bebida. Ele e Rhaenyra obviamente não são amigos nesta vida, então Ian pega o copo grande e o leva aos lábios, bebendo como se fosse um garoto de fraternidade. Ao terminar, ele bate o copo de volta na mesa e limpa o excesso da boca, surpreso com o gosto realmente bom. O príncipe Iden fica feliz em ouvir isso. Um sorriso alegre irradia em seu rosto, pois a vida está indo muito bem para ele nos últimos dias. Alguns homens no bar o chamam, pedindo que o príncipe vá até lá e conte a eles tudo sobre a bem-sucedida discussão do tratado em Demidora. Ele se levanta de seu assento e atende ao pedido, preparando-se para se gabar de suas habilidades políticas. Ele se aproxima dos homens, deixando Ian sentado sozinho. O irmão realmente foi abandonado em sua própria comemoração. Felizmente, ele é abordado por Oliver, que lhe oferece um refil. Como essa é a primeira vez que o protagonista bebe, ele o adverte para não exagerar. Ele brinca, afinal, se Ian ficar bêbado demais e as coisas derem errado, ele pode acidentalmente disparar um míssil mágico e matar todo mundo. Olhando ao redor, Ian se surpreende com a casualidade com que o príncipe Iden está agindo com todos os cavaleiros do bar. Ele se pergunta se está tudo bem para ele andar com eles dessa forma. No entanto, Oliver sabe que está tudo bem. Todos os cavaleiros aqui juraram lealdade ao príncipe e são confiáveis. Ian segura sua cabeça com a mão. Ao ver o relacionamento do príncipe Iden com os cavaleiros, ele se lembrou de seu antigo relacionamento com o príncipe Rhaenyra em sua vida anterior. Um relacionamento baseado em confiança e lealdade que acabou sendo traído. Ao perceber que ele parece melancólico, Oliver inicia uma conversa com Ian, dizendo que sabe por que nosso protagonista não tem amigos. Dude realmente iniciou uma conversa com um insulto. Oliver se lembra muito bem da primeira vez que conheceu Ian. Foi na noite em que ele capturou a espiã de Coldwood, Cecília, na parte 1. Apesar de Ian ter acabado de capturar um espião que era um mágico de 3ª classe, Oliver se lembra de que seu rosto estava completamente sem emoção. Crianças nessa idade não deveriam ser capazes de esconder suas expressões faciais nem seus verdadeiros sentimentos dessa maneira. Oliver não conseguia ler nenhuma forma de expressão em seu rosto,
quase como se ele fosse um soldado que tivesse recebido vários anos de treinamento para não expor seus verdadeiros sentimentos. Foi quando Oliver percebeu pela primeira vez que Ian era uma pessoa fechada, apesar de ser tão jovem. Ele sabia que não conseguiria fazer nenhum amigo de verdade com quem pudesse compartilhar seu coração. Ian admite que isso é verdade, pois ele tem dificuldade de se abrir com as pessoas. Ele revela a Oliver que já teve um amigo, mas as coisas não acabaram bem para ele. O capitão da noite toma um gole de sua bebida, curioso para saber como seria um amigo de Ian. Ele também deve ser uma pessoa extraordinária. A outra coisa que Oliver notou ao observar Ian, quando os dois conversam, parece que Oliver está falando com um homem de meia idade que está cansado da vida. Ian ri sem jeito, dizendo que Oliver tem olhos surpreendentemente bons quando se trata de julgar as pessoas. Ele leva a bebida aos lábios, depois a ergue para esconder a boca de todos no bar e sussurra para o capitão, revelando que, na verdade, ele terá 48 anos em breve e que está mantendo a juventude usando magia. O mundo de Oliver gira enquanto ele tenta entender o que acabou de ser dito. Será que ele realmente tem acesso a uma magia temporal como essa? No entanto, Ian diminui a tensão explicando que estava apenas brincando. Ele não é muito bom em fazer amigos e compartilhar seus sentimentos. Portanto, essa foi apenas uma tentativa ruim de dizer algo engraçado. Oliver entende nada mais é dito sobre o assunto, o que foi uma decisão difícil para Ian. Ele quase estragou todo o seu disfarce por ter ficado um pouco bêbado demais. Se Ian não tivesse se contido, Oliver teria descoberto tudo sobre como ele usou a magia do tempo para reencarnar como uma criança novamente, e como ele tem vivido os últimos anos sabendo tudo o que vai acontecer nessa linha do tempo. Algum tempo depois, Ian sai cambaleando do bar, segurando a cabeça. Ele não bebia tanto nem mesmo em sua vida anterior. Do lado de fora, ele percebe um homem agachado próximo à parede. É o vice-capitão dos Knights, chamado Paul. Ele admite embaraçosamente que não é um bom bebedor e que seu rosto fica vermelho depois de beber um copo. Por isso está se escondendo aqui para respirar um pouco. Ian fica ao lado dele, admitindo que também está do lado de fora pelo mesmo motivo. Ele simplesmente não está acostumado com o tipo de ambiente interno. Ele olha para o vice-capitão Paul, lembrando-se dele em sua vida anterior. Ele era um excelente espadachim, perdendo apenas para Oliver. Apesar de ter nascido plebeu, ele conseguiu chegar ao posto de vice-capitão. Tudo graças à sua habilidade com a espada e lealdade à família imperial. Ele é um homem em quem tanto o príncipe Eden quanto o capitão Oliver confiam. Durante a conversa, Paul pergunta a Ian como foi beber pela primeira vez, ao que Ian responde que não foi tão ruim, ele só precisa ter mais calma da próxima vez. Paul fica feliz em ouvir isso. Os cavaleiros estão gratos por tê-lo aqui e ele é bem-vindo para vir beber com eles novamente a qualquer momento no futuro. Ele revela que tanto o capitão Oliver quanto o príncipe Eden estão muito alegres desde que Ian começou a apoiá-los. Ian agradece as palavras gentis. Ele está apenas tentando dar a eles um leve empurrão na direção certa para que as coisas possam melhorar no futuro. Embora ele admita que vê-los tão alegres o fez se sentir muito mais próximo dos dois. A conversa tranquila deles é interrompida quando a porta do bar se abre e a conversa de dentro invade a rua. É um dos cavaleiros que veio procurar o vice-capitão. Aparentemente, o príncipe Hyde está procurando por Paul e, se ele não voltar para dentro e tomar outro drink, ele o rebaixará do cargo de vice-capitão. Percebendo que precisa voltar para dentro de casa, Paul deixa Ian encostado na parede. A festa o aguarda. Ian caminha até uma saliência próxima e olha para a aldeia ao longe. As estrelas brilham sobre ele e as coisas parecem esperançosas para o futuro. Ele sabe que todas as lembranças que tem de sua vida passada não são mais relevantes e não podem mais ser usadas. Suas escolhas nos últimos anos alteraram a linha do tempo. Ele fez novos amigos e ajudou o príncipe Eden a se sair bem na política. Ele salvou sua mãe da trágica doença que ela sofreu em sua vida anterior e também salvou a vida de Douglas e Letio. Todas essas mudanças